Irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos pela manhã. À noite estudamos Gênesis, hoje vamos dar sequência ao livro de Gênesis, e pela manhã estudamos Atos dos Apóstolos. Nas quartas-feiras nós estudamos o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo, vamos começar agora o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Em Gênesis estamos no capítulo 37 e em Atos estamos no capítulo 16. E assim nós vamos conhecendo a palavra de Deus, várias porções dela, de modo expositivo. O sistema que nós adotamos aqui na igreja, como já conhecem, é o da Lectio Continua. Nós pegamos um livro e explicamos o livro todo. Então vamos aos poucos expondo os livros inteiros. E já chegamos no capítulo 16 de Atos. O nosso texto, que já começamos a estudar, está nos versículos 25 a 34. É Atos 16, 25 a 34. Os irmãos já conhecem a história, mas falta um pequeno trecho dessa parte do capítulo 16. Então fala assim, Atos 16, 25 em diante, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, que será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, nós dividimos esse texto em 3 partes. Os irmãos têm aí um esboço. Na primeira parte, nós falamos aqui, nós estamos abordando o texto mostrando como é o homem de Deus, como é o crente verdadeiro, como é a pessoa que foi transformada por Cristo, observando a conduta dos missionários aqui. Nós dissemos, à luz do versículo 25, que esse homem, o verdadeiro servo de Deus, louva ao Senhor por tudo. E estudamos o versículo 25 que mostra isso. E falamos bastante sobre isso. Depois nós dissemos, com base no versículo 26, que esse homem, o servo de Deus, como nós vemos aí exemplificado na vida dos missionários, o servo de Deus prova livramentos maravilhosos. E vimos isso estudando o versículo 26. E por último, que veremos hoje, o servo de Deus é instrumento de salvação. É o que nós vemos nos versículos 27 a 34. Vamos então olhar para esses versículos 27 a 34, observando essa verdade que brota desse trecho. Ele é instrumento de salvação. Veja então aí na sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, e veja aí o que dizem esses versículos 27 a 34. Se você é um servo de Deus de verdade, se você tem a sua vida amadurecida como um servo de Deus de verdade, e é maduro nesse campo como servo de Deus, o que você faz? É de se esperar que nós encontremos isso na sua vida. Você louve ao Senhor por tudo, que você prove livramentos maravilhosos da parte de Deus, e que você seja instrumento de salvação. São as marcas
São marcas muito comuns nos homens de Deus de verdade, conforme nós vimos aqui nessa passagem. Vamos então ver essa última parte. Ele é instrumento de salvação, versículos 27 a 34. Bem facinho esse esboço. Vamos se lembrar, nós estamos falando sobre os movimentos de Paulo e de Silas como missionários na segunda viagem que empreenderam para pregar o Evangelho. E estamos falando sobre os primeiros episódios do avanço do Evangelho na Europa. Aqui o Evangelho está saindo da parte oriental, da Palestina, da Ásia, da Turquia, de toda essa região mais oriental, e está adentrando na Europa. O Evangelho está avançando. Os irmãos não devem esquecer que o livro de Atos tem por propósito mostrar isso. Logo no comecinho do livro de Atos, não se esqueçam disso, logo no comecinho do livro de Atos foi-nos fornecido pelo próprio escritor Lucas um esboço do que ele iria falar. Porque Jesus disse o seguinte aos discípulos: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, o que é o livro de Atos? O livro de Atos é a demonstração, é a narração de como esse versículo se cumpriu na história. Então, o livro de Atos, a partir de então, começa mostrando os apóstolos pregando o Evangelho em Jerusalém. Depois, em toda a Judéia. Depois, no capítulo 8, em Samaria. E depois, começa a se espalhar para os confins da terra. E nós estamos então na parte maior, que mostra já o Evangelho indo para os confins da terra. Ele está se espalhando. Ele saiu da Palestina, chegou a Antioquia na Síria, e de Antioquia na Síria se espalhou pela Turquia, e agora da Turquia ele está chegando na Europa. A primeira cidade europeia a que o Evangelho chegou foi a cidade de Filipos. E estamos então nessa cidade, a cidade de Filipos, que ficava, hoje são só ruínas, mas que ficava na Macedônia. A Macedônia é no norte da Grécia. Se você olhar no seu Google Maps, você vai ver a Grécia, a parte norte da Grécia é a Macedônia. O Evangelho chegou na Europa por essa via. Chegou na Europa a partir da Turquia, os evangelistas saíram de Troade, atravessaram o mar e chegaram então à Europa e começaram a pregar em Filipos. E nós temos então essa história como uma das histórias de evangelismo, de avanço do Evangelho na primeira cidade europeia a que os missionários chegaram. É disso que estamos falando. Isso tem a ver conosco, porque sabemos que o Evangelho, tendo chegado à Europa, ele vai se espalhando mais e mais. O livro de Atos termina quando o Evangelho chega em Roma. E a partir de Roma, então, aí, o Evangelho não tem mais como parar. Porque aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma, era um ditado verdadeiro, e consequentemente, se todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos também partem de Roma. Então, tudo que chegava a Roma se espalhava. Coisas do mundo inteiro chegavam a Roma, mas também coisas do mundo inteiro se espalhavam a partir de Roma. Então, quando o Evangelho chegou a Roma, Lucas interrompeu sua narrativa e terminou seu livro. Porque a partir daí, o leitor pode imaginar o que aconteceu. Se o livro de Atos termina com Paulo pregando o Evangelho em Roma, ainda que preso, com sua prisão domiciliar, isso deixa subentendido que agora, o Evangelho tendo chegado ali, agora ele ia se espalhar pelo mundo todo, que foi de fato o que aconteceu. A partir de Roma, o Evangelho se espalhou por toda a Europa, pelo mundo todo. Quando nós chegamos no segundo século, nós não sabemos explicar o que aconteceu. Existe um mistério na historiografia, nos próprios documentos históricos, na própria mente dos historiadores. Quando nós chegamos no segundo século, os primeiros documentos do segundo século que nós temos são cartas de um pastor de Antioquia chamado Inácio. Ele escreveu 7 cartas às igrejas especialmente da Ásia, e também de Roma. Ele escreveu 7 cartas indo para Roma para ser martirizado. São os primeiros documentos que nós temos do século II. Ele escreveu essas 7 cartas, Inácio escreveu essas 7 cartas, mais ou menos no ano 110, mais ou menos, bem no comecinho do século II.
Ele escreveu essas cartas. São cartas disponíveis na internet, os irmãos podem procurar na internet as cartas de Inácio de Antioquia. Ele era pastor na igreja de Antioquia. Pastor na igreja que enviou o apóstolo Paulo, só que num tempo posterior. Como eu disse, ele escreveu as cartas no ano 110. Ele quase pegou a época dos apóstolos. Essas cartas pertencem a 60 anos depois dessa viagem que estamos estudando, 60 anos depois. Mas ele era pastor nessa mesma igreja que enviou o apóstolo Paulo, a igreja de Antioquia da Síria. E ele escreve então suas cartas. E a partir de suas cartas e de outros registros, nós podemos deduzir que já no século II, o Evangelho tinha chegado em todo o norte da África, tinha chegado também nas regiões da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e tinha chegado até a Espanha já. Isso num espaço curto, um espaço aí de 50 anos talvez. Então é impressionante como de fato o Evangelho se espalhou muito. E quando chegamos no segundo século, a bacia do Mediterrâneo toda está já tomada de cristãos. E é um grande mistério, como isso aconteceu? Como em tão pouco tempo, toda a bacia do Mediterrâneo é inundada por igrejas, por comunidades cristãs. A explicação que é dada é que esse evangelho era compartilhado não somente por missionários profissionais, mas também por cristãos simples, donas de casa, escravos, pessoas ali nas suas profissões diversas, padeiros, pedreiros, carpinteiros, que compartilhavam sua fé com seus amigos. E no mundo cansado do paganismo, que escravizava os homens a todo tipo de imoralidade, pecados horríveis, então num mundo assim, com o coração tão cansado e faminto, quando eles ouviam a mensagem do Evangelho de salvação e de esperança, então isso fazia com que com facilidade eles abrissem o coração e recebessem o Evangelho, porque estavam na escuridão, com fome, sem ouvir nada, sem ter esperança nenhuma. E a mensagem do Evangelho trazia uma oferta de um pão puro, de um alimento verdadeiro, de uma água límpida para a alma, para o coração. Então as pessoas aos poucos iam se curvando à fé. Além disso, havia o trabalho itinerante de missionários anônimos, que nós não sabemos seus nomes. As epístolas joaninas fazem menção desses missionários. Pessoas que saíram apoiados por essas igrejas, hospedados por essas igrejas e apoiados por essas igrejas, e que saíram pelo mundo afora, pregando o Evangelho, levando cartas de recomendação de suas igrejas originais. E então eles eram apoiados por essas igrejas, levando essas cartas, e iam pregando o Evangelho também, como missionários itinerantes e anônimos, pessoas que nós não sabemos seus nomes, não sabemos quem eram. E isso foi espalhando mais e mais o Evangelho. Além disso, é claro, os historiadores cristãos dizem o seguinte: há um outro fator que não podemos esquecer, que é a atuação do Espírito Santo, que ia à frente desses homens, abrindo o terreno e preparando os corações. São as explicações que nós temos para o avanço do Evangelho a partir de Roma, que tomou conta de toda a bacia do Mediterrâneo, como mencionei. E a sua força se tornou tão gigantesca que no comecinho do quarto século, o Império Romano percebeu que o cristianismo era uma força que não se podia competir com ela. Era impossível competir com o cristianismo em termos de força. O Império Romano não conseguia debelar o impacto do cristianismo de forma nenhuma. Então o Império Romano decidiu usar o cristianismo como uma forma de unificar o Império, que estava se esfarelando, estava dividido. Então o imperador Constantino viu no cristianismo um cimento, uma espécie de cimento político, dizendo: através do cristianismo eu vou poder unificar o Império novamente e conquistar as glórias de outrora. Então, por causa disso, Constantino se converteu. Ele, na verdade, ele nunca foi batizado, porque ele não queria ser batizado, porque se ele fosse batizado ele teria que se sujeitar a um bispo. Ele não queria isso. Então ele se converteu nominalmente, só foi batizado no leito de morte. Ele estava morrendo e foi batizado, mas nunca se converteu de fato. Mas ele arranjou essa conversão política com o objetivo de usar o cristianismo como uma espécie de cimento, uma espécie de cola política,
para unificar o império todo em torno de uma causa específica, o império cristão, e assim tentar robustecer o império unificado e reconquistar as glórias de outrora que estavam se esfarelando. E de fato, se esfarelaram cerca de 100 anos depois. Mas enfim, vejam com isso tudo como o Evangelho chegando à Europa realmente ele avançou com velocidade, até o ponto de seus próprios inimigos, seus maiores inimigos, terem que se curvar a ele. Isso sem passeatas, viu? Não teve passeata não teve greve, não ninguém na rua, não. Marcha para Jesus, não teve marcha para Jesus, nada. O que havia era o testemunho verdadeiro, frente a frente das pessoas, o testemunho de vida, de transformação, o compartilhar da fé com as pessoas. Era isso que havia. Não havia marcha para Jesus, não havia passeata para tudo, gente gritando, fora Lula, nada disso. Mas sim o testemunho real, constante e fiel de crentes verdadeiros. Como você tem na história de Justino de Roma, por exemplo, uma forma como isso acontecia. Justino de Roma era um filósofo muito inteligente, muito sábio, muito inteligente. Não era sábio até então, mas ele bateu em todas as portas filosóficas que havia na época. Platonismo, estoicismo, todas as outras formas de filosofia que havia no seu tempo, no século II. E ele não encontrou a verdade em lugar nenhum. Até que um dia, ele caminhando pela praia, encontrou um senhorzinho, um senhor idoso. Começou a conversar com aquele senhor. E era um cristão. E aquele senhor falou da fé em Jesus para ele. E ele então descobriu o que ele chamou mais tarde de a verdadeira filosofia, através de um homem simples. Não sabemos o nome desse senhor, não sabemos o nome desse velhinho. Ele estava ali na praia, não sei, ele se aposentado, devia estar lá passeando pela praia, não sei para casa. Mas enfim, ele encontrou o Justino, compartilhou a fé com ele, falou de Jesus para ele. E Justino então descobriu a verdadeira fé. E se tornou então um cristão, um grande defensor da fé. Morreu martirizado, inclusive, ele foi decapitado com seus discípulos, com os discípulos dele em Roma. Por isso ele é chamado de Justino Mártir, ele foi decapitado por causa da sua fé. Mas causou um grande impacto sobre o cristianismo em termos de defesa da fé. Defendeu a fé cristã pelo fim da sua vida. Então a história dele mostra como essa fé se expandia. Como ela se expandia? Através disso. Alguém cristão o encontrou na praia, e ali conversando sobre as coisas do dia a dia, esse senhorzinho falando de Jesus para ele. Mal sabia ele o impacto que isso teria sobre a história do cristianismo. Porque Justino de Roma é um dos grandes personagens da história da fé cristã. E ele se converteu por meio de uma pessoa simples que falou de Cristo para ele. Então nós aprendemos na palavra de Deus e na história da igreja que é assim que o cristianismo avança. O cristianismo não avança por meio de golpes de Estado. Não é assim que avança. O cristianismo não avança por meio de pegarem armas e partir para cima, gritar, ou fazer passeatas quando tiver a marcha ré para Jesus. Não é assim que ele avança. Ele avança por meio de cada pessoa transformada pela fé, cada pessoa que Jesus um dia tocou com sua graça, cada pessoa tangida assim por essa graça que incendeia o coração, cada pessoa falando ao seu vizinho, ao seu empregado, ao seu patrão, ao seu parente, recebendo muitas vezes tratamentos desonrosos até, porque compartilha a sua fé, mas mesmo assim perseverando, falando da sua fé aos seus queridos, às pessoas desconhecidas sua fé. E assim ele vai avançando e conquistando continentes, e conquistando países e continentes, por meio do trabalho silencioso de vidas transformadas de homens que anônimos, não são famosos. Deus não levantou um Billy Graham no século II, pregando a multidões e a estados. Não. O Evangelho foi avançando por meio desses homens simples, como nós, que falavam de Jesus, aqueles que se deparavam com eles. Muito bem, vamos então olhar para essa história, o finalzinho dessa história, aqui em Filipos. É a segunda família em Filipos que vai se converter agora. E os homens de Deus são instrumentos de salvação na vida desse carcereiro. Veja então o versículo 27, fala assim: o carcereiro, você não sabe o que aconteceu antes, o carcereiro estava lá cuidando dos apóstolos, dos missionários, e houve um terremoto. O carcereiro despertou do sono. O carcereiro pode dormir? O que vocês acham? Não, né? Não.
carcereiro não pode dormir. O carcereiro não é pago para dormir. O carcereiro deveria estar acordado, não deveria estar dormindo. Mas eles estão dormindo. Cansado talvez das atividades do dia. E ele, dormindo ali, acordou com o terremoto. E veja, e vendo abertas as portas do cárcere, porque o terremoto abalou as estruturas da prisão e fez com que as portas se soltassem, as grades se soltassem. Não somente as grades, mas as cadeias que eram presas às paredes também se soltaram. Ele, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por que essa medida tão grave? Por que ele ia fazer isso? Acabou de escapar de um terremoto. E, no entanto, pegou a espada para se matar. Por quê? Porque era melhor se matar do que enfrentar a punição romana. A punição romana seria muito pior do que o suicídio. E no caso aqui, ele pagaria com a vida em face da fuga dos prisioneiros. Se um carcereiro, se durante o seu turno houvesse fuga, o carcereiro era plenamente responsável por aquilo. E ele pagava com a sua própria vida. Então era algo muito pesado. O Império Romano era extremamente severo na aplicação de suas leis. Nós imaginamos que o Império Romano era um império de pessoas perversas e más. E claro, havia pessoas perversas e más. Mas o Império Romano primava muito pela responsabilidade, pela ordem e pela paz. Nesse aspecto, o Império Romano foi um grande aliado do cristianismo. O apóstolo Paulo foi protegido várias vezes pela intervenção de soldados romanos, porque eles não permitiam linchamentos, por exemplo. O apóstolo Paulo quase foi linchado em Jerusalém. Ele só não foi linchado porque os soldados romanos não deixaram. O comandante da guarda ali tomou o apóstolo Paulo e o protegeu. Então, o Império Romano ele tinha, claro, práticas maldosas assustadoras. Os soldados romanos, eles eram homens cruéis. Os soldados romanos, de acordo com a informação de um historiador de Roma chamado Edward Gibbon, viveu no século XVIII. Ele escreveu uma história completa sobre o declínio e a queda do Império Romano. E é uma leitura fascinante. E ele fala o seguinte, ele fala que os soldados romanos eram tirados da mais baixa ralé daqueles dias. Então eram homens sem escrúpulos. Eles não pegavam os soldados romanos, que eram pessoas letradas, bem educadas, nada disso. O soldado romano era tirado da ralé, da bandidagem. Então cair nas mãos de um soldado romano, Deus me livre, era cair nas mãos de alguém que não tinha escrúpulos, que não tinha misericórdia, nada disso. E eles queriam que os soldados fossem assim. Porque num campo de batalha, era assim que o senhor tinha que ser. Não podia ser misericordioso. No campo de batalha tinha que ser cruel. Então eles pegavam os soldados desse meio. Então, eles eram sim, os soldados romanos, havia crueldade no exército, nos soldados e tudo mais. Eles faziam coisas, queridos, que até assim, vergonhoso. Uma das causas da revolta de Jerusalém no ano 70 era o desrespeito dos soldados romanos pela religião judaica. Mas era um desrespeito num nível baixíssimo. Eles faziam coisas que deixavam os judeus extremamente irritados, que não mostravam respeito nenhum pelos judeus. Então isso foi fazendo com que os judeus ficando cada vez mais irritados e se revoltaram no ano 68, e a revolta só foi debelada no ano 70 com a intervenção do general Tito. Mas esse era o aspecto negativo do exército romano. Mas o Império Romano em si era um império que primava pela lei, pela ordem e pela paz. Por isso a severidade aqui. E o soldado romano e o carcereiro romano sabia disso. Ele sabia, não vai ter quebra-galhos. Não vai ter suborno. Se os prisioneiros fugiram como certamente fugiram, eu estou em maus lençóis, eu prefiro morrer agora do que morrer depois nas mãos deles. Então ele ia se matar. E o que aconteceu então? Interessante notar, veja o versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz. De onde Paulo estava, de algum modo, ele viu isso. Ele estava no fundo da masmorra, mas ele conseguiu ver que o carcereiro pegou a espada para se matar. E ele então bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. É interessante porque nós não sabemos por que todos estavam lá. Paulo e Silas estavam lá por razões que nós podemos entender. Eles não quiseram fugir, quiseram permanecer lá. Diferente de Pedro,
Quando foi liberto, Pedro, da prisão, ele não pensou duas vezes, ele foi embora. Até porque o anjo falou: vem comigo. E Pedro lá. Começa, não sei se eu estou sonhando, se eu estou acordado, mas segui um anjo na prisão, eu acho que eu sei que ia também, para ir para fora. E ele foi embora, ele sumiu. Nós sabemos que Pedro foi para outro lugar, não sabemos para onde, mas ele fugiu. O milagre que aconteceu com Pedro na prisão de Jerusalém tinha esse objetivo: livrá-lo da prisão. Mas o milagre que acontece aqui não tem por objetivo livrar os apóstolos, não tem por objetivo livrar os missionários. É interessante isso. Acontece esse milagre, as cadeias são soltas e as portas são abertas, mas o objetivo disso que Deus faz aqui não é livrar os missionários. Tanto que eles ficam lá, eles não vão embora, ficam lá. O grande mistério é porque os outros prisioneiros não foram embora. Isso não dá para entender. Por que eles não foram embora? Se fosse eu, fugia correndo, porque mais uma vez o verbo era severo demais. Não sabemos o que tinha colocado esses homens na prisão, o tipo de pena que eles iriam sofrer, mas nenhum deles fugiu. Por que não fugiram? Havia destroços ali que impediu que eles fugissem? Não sabemos. Ou o Senhor mesmo, o próprio Senhor, não dispôs o coração deles, indispôs o coração deles para a fuga. Talvez para poupar o carcereiro. Não sabemos. O fato é que eles não fugiram. Paulo diz: não te faz nenhum mal, que todos aqui estamos. Deus de algum modo fez com que todos ficassem ali, porque já é mais um milagre. Porque é claro que os prisioneiros vão fugir, é óbvio, aproveitaram a oportunidade, saíram daqui. Ninguém quer ser justiçado, ninguém quer cumprir sentença, ainda mais com o rigor que havia no Império Romano. Muitos bandidos da época, quando conseguiam fugir, escaparem das suas sentenças, mas fugiam para Éfeso. Por quê? Por que fugiam para Éfeso? Porque em Éfeso havia o templo de Diana. E no templo de Diana, dentro do templo de Diana, você não podia ser preso. Você entrar no templo de Diana, você não podia ser preso lá. Então imagine o ambiente dentro do templo de Diana. Como será que era? Era um Brasil. Era um Brasil. Só ladrão, só estuprador, só assassino, tudo dentro. E não saía. Aqui ninguém pode prender a gente. Aqui nós temos proteção. E queridos, eu ando do inferno aqui. Ando do inferno. Aqui não podemos ser presos. Era assim. Mas viajar de Filipos até Éfeso era uma longa viagem. Não era tão longa, mas era uma longa viagem. Fugir para Éfeso, para tentar entrar no templo. De qualquer modo, havendo a possibilidade, você está fugindo, porque, meu Deus, quem escapa das mãos dos romanos? Mas eles não fugiram. Um milagre que acontece, não sabemos porquê. No versículo 29 continua: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, talvez ele tivesse algum auxiliar, e esse auxiliar, então, ele pediu para esse auxiliar trazer uma luz, uma lâmpada. Aquelas lâmpadas de barro, que tinha um paviozinho na ponta, que é uma lâmpada de barro, um paviozinho na ponta, com azeite. Então ele pediu uma luz, uma lâmpada como aquela, ele entrou mais a fundo ali. O texto fala que ele entrou precipitadamente na parte mais profunda do cárcere, onde estavam os apóstolos. E o texto fala que ele estava tremendo. Por que ele estava tremendo? O que vocês acham? Ele diz: ele está apavorado aqui. Primeiro, ele escapou de um terremoto, quase se matou, apavorado. Ele então entrou tremendo, apavorado. E o texto fala que ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Ele está adorando Paulo e Silas aqui? Não. Ele está numa atitude de subserviência. Ele percebeu não. Ele estava na prisão com Paulo e Silas estavam cantando e orando. Então, de algum modo, as orações e os cânticos de Paulo e Silas instruíram aquele homem no sentido de quem era o Deus que eles serviam. Então, tudo indica que as orações de Paulo e Silas e os cânticos de Paulo e Silas tinham algum conteúdo teológico que causou algum impacto nele. E nós vemos isso na sequência, ainda mais. Certamente eles estavam cantando vou voar com a águia, nada disso. Planando na amplidão, coisa que não tem o menor sentido. Planar na amplidão no poder do amor. Sei lá o que é isso.
Mas não era isso. Eles estavam cantando coisas que instruíam as pessoas. E orando de tal modo que eles não vão lá na chuva chamar. Não, eles estavam dizendo coisas que tinham sentido. Dizendo verdades doutrinárias, teológicas, que instruíam quem estava perto. Os outros presos ali estavam escutando, diz o texto. E o carcereiro também, na calada da noite, quando eles cantavam e oravam, tudo aquilo, além de ser bonito, mostrava uma esperança maravilhosa, própria dos cristãos verdadeiros. Além disso, tudo era instrutivo, era algo que mostrava a alma. O carcereiro então se prostra diante deles, então ele percebe: olha, o Deus que vocês têm falado, o Deus a quem vocês têm orado, o Deus a quem vocês têm cantado, as verdades sobre esse Deus mostram que esse Deus é simplesmente extraordinário. E eu estou aqui diante de vocês num gesto de subserviência, não de adoração a vocês, porque vocês não são os deuses, mas num gesto de subserviência diante de vocês, porque vocês realmente são servos de um Deus poderosíssimo. Olha o que ele fez. Ele abalou os alicerces do mundo para que vocês fossem libertos, para mostrar o seu poder. Então, por isso ele aproxima assim um misto de medo tremendo, um misto de medo e um misto de admiração. Medo e admiração, medo e perplexidade. Ele treme e se prostra, reconhecendo: esses homens são realmente servos de um Deus igual, é diferente dos deuses pagãos. As coisas que eles falam sobre esse Deus mostram, as coisas que eles dizem quando oram e cantam, mostram um Deus que, Senhor, o que é isso? Eu tenho que respeitá-los profundamente. E tenho que me prostrar diante desses homens nessa atitude de subserviência, porque eles são realmente servos de um Deus verdadeiro. Essa é a atitude deles aqui. E o texto diz no versículo 30: depois, trazendo-os para fora, lembre-se que os missionários estavam no interior do cárcere, na parte mais profunda da masmorra, estavam lá. O texto diz: trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Isso aqui, essa pergunta é algo que não era de se esperar de um pagão, porque não faz sentido essa pergunta para alguém que tem a mente paganizada. Por quê? Porque para o pagão ser salvo é ser livre de problemas presentes. Porque o pagão adorava os deuses para ir para o céu. O pagão adorava os deuses para ter uma boa colheita. O pagão adorava os deuses para ser curado das suas doenças. O pagão adorava os deuses para o seu rebanho se reproduzir. O pagão adorava os deuses para que não houvesse nenhuma calamidade, não houvesse um vendaval, não houvesse um terremoto, não houvesse uma inundação. Para isso ele adorava os deuses, mas não preconceito. E é curioso, porque ele fala: o que deve fazer para que seja salvo? Ele acabou de ser salvo, no sentido pagão. Ele foi salvo do terremoto, ele foi salvo do suicídio. Então, quando ele pergunta o que deve fazer para ser salvo, ele tem outro tipo de salvação na cabeça. Alguma coisa aconteceu que fez com que o conceito dele de salvação se ampliasse. Deixou de ser só o conceito pagão. Porque se ele tivesse só o conceito pagão, ele diria: já fui salvo. Eu escapei do terremoto, eu escapei do suicídio, da morte, já estou salvo. Mas não, ele entende aqui um outro tipo de salvação. Como ele adquiriu esse conhecimento de um outro tipo de salvação, de que existia uma salvação espiritual, que existia uma salvação que ouvia a redenção eterna. Como ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Sendo pagão que era. Onde? Adivinha? Onde? Irmãos, ele passou a noite inteira escutando as orações e os hinos. Mais uma vez, nós temos outra evidência aqui. Diz que o conteúdo dos hinos e das orações era um conteúdo doutrinário sólido. Não estavam dizendo, mais uma vez, vou voar como a ave, declarando na multidão o poder da... Não, são bobagens, políticas, são bobagens. Queima, Senhor, queima, queima nada. Então, meu Deus, que música de hospício é essa? Que estupidez é essa? Tem nada nisso aí, é lixo, essa porcaria toda.
conteúdo doutrinário rico, até o ponto de um pagão entender: existe uma salvação que vai além do bem-estar físico. Existe uma salvação que vai além do livramento dos problemas do dia a dia. Existe uma salvação que transcende a minha história, a minha vida. E eu preciso saber como eu acesso essa salvação. Eu já adquiri a consciência de que a salvação existe. Já adquiri essa consciência por meio dessas coisas que eu ouvi a noite inteira. Eu já adquiri a consciência de que existe uma necessidade de ser salvo num outro sentido. Nos sentidos primários eu já fui. Agora eu quero saber como ser salvo nesse outro sentido. É isso que eu preciso saber. E queridos, essa é a pergunta mais importante que alguém tem que fazer. Ele fez simplesmente a pergunta mais importante da vida. A pergunta mais importante da vida não é com quem eu vou me casar. Isso é importante, muito importante. É sério isso. Com quem vou me casar? É muito importante responder isso com sabedoria, porque é um passo que você não pode dar para trás depois. Então é importante: com quem vou me casar? Senhor, me ajuda, me mostra com quem eu vou me casar, com que eu devo me casar. Dirige a minha vida, mostra a sua vontade para mim. Todo jovem tem que fazer isso. Nenhum jovem crente vai dar um passo como esse sem buscar a orientação de Deus, perguntando a Ele: Senhor, então eu quero a mão, mostra a pessoa certa, eu quero formar um lar cristão de verdade, mostra quem é a pessoa que tem preparado para mim. Essa é uma pergunta importante. Senhor, que carreira eu devo seguir? Isso é importante também. Senhor, que trabalho eu devo realizar? Mostra a sua vontade para mim. Eu devo permanecer nesse mundo? A minha carreira deve seguir nessa direção? É assim que deve ser a minha vida? É assim que eu devo tocar a minha vida para frente? Essas perguntas são importantes, mas a pergunta mais importante do universo foi feita por um carcereiro trêmulo dentro de uma cadeia. A pergunta mais importante do universo foi feita por um carcereiro que estava tremendo, apavorado, no meio da escuridão, numa cadeia fria. E disse: o que devo fazer para que seja salvo? Essa é a pergunta importante, a mais importante da vida. E todos que estão aqui têm que fazer essa pergunta e conhecer a resposta. Se você não se preocupa com isso, você está numa condição muito pior que um carcereiro. A sua condição é pior do que a de um pagão. Muito pior que um pagão. Você tem que se preocupar com isso. Existe uma dimensão da palavra salvação que vai além de livramentos físicos presentes aqui neste mundo. Existe uma dimensão do verbo salvar, existe uma dimensão da palavra salvação que transcende essa realidade aqui, que invade e perpassa a eternidade. Queridos, invade e perpassa a eternidade. É disso que estamos falando aqui. Não se brinca com isso. E você tem, se você não fez a pergunta ainda, você tem que fazer: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu não sou salvo. Eu tenho livramentos terrenos, de problemas na minha vida. Eu vejo nisso até a sua bondade me ajudando muitas vezes, mas eu quero saber de outro tipo de salvação. A salvação da minha alma, o habitar contigo, ser redimido pelo Senhor, ter meus pecados perdoados e habitar na tua casa para sempre. É disso que eu quero falar agora. E essa questão aqui, e o cara seria tão preocupado com isso, sabendo das coisas, instruído ali por aquelas lições cantadas e expressas nas orações dos missionários. Ele queria saber isso: o que devo fazer para que seja salvo? E aí vem a resposta, um dos versículos mais importantes da Bíblia. Olha só, versículo 31. Responderão: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Como alguém é salvo? Aqui é o resumo de tudo. Simples. Como alguém é salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. É assim que alguém é salvo. Nada mais do que isso. Nada mais. Então eu posso crer em Jesus e cair na bagunça? É fogo, né? Mas explicadinho. Quem crê em Jesus é perdoado e também transformado. Quem crê em Jesus recebe a justificação e de brinde, recebe também um novo coração. O coração da pessoa é purificado, a sua mente é transformada e passa a ter outra mente. Você não quer mais a lama, não sente mais atração pela lama, tem vergonha da lama e nojo da lama.
Porque ele não foi só perdoado. Quando ele crê em Jesus, ele é perdoado e santificado. Então, por isso, o apóstolo Paulo diz isso aqui. Os missionários disseram isso aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas e as obras? As obras virão como consequência disso. Porque você será transformado em uma nova criatura, será uma outra pessoa, um novo homem. Você não será mais a mesma pessoa. Crendo nele, você terá o perdão, a justificação, a herança dos céus, e de presente adicional, como um plus, como um brinde adicional, você terá um novo coração, uma nova mente, em que a lei do Senhor será escrita nela, e você terá prazer naquilo que é justo, proveitoso e bom, e não nas sujidades que o mundo oferece para ele. Então ele ensina isso: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Se você se converter, a sua casa todinha automaticamente vai para o céu, certo? Se você se converter, olha, todo mundo na família ganha o grande prêmio de Salvador feliz. É isso? Não. A tradução meio ruimzinha aqui, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso se aplica a você e isso se aplica à sua casa. Tanto que, veremos no versículo 32, os missionários pregaram o evangelho para a família toda depois. Eles também tinham que crer. E o versículo 34 mostra que todos eles creram, então foram salvos. Não existe salvação pelo parentesco. Cuidado, porque a tradução aqui pode ficar confusa e você acreditar: eu fui salvo, então agora todo mundo vai entrar na carreta da salvação na casa, porque eu fui salvo e toda a família vai na rabeira. Não, isso não existe. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso se aplica a você e a sua casa toda. Toda a sua casa tem que crer em Jesus e então serão salvos. E é essa mensagem que foi divulgada. Em algum momento, o versículo 32 fala, interessante, em algum momento, a família do carcereiro chegou lá. Como? Não sabemos. Talvez, tem duas hipóteses. Talvez a família toda foi lá para ver o que tinha acontecido depois do terremoto. Vamos lá ver como está a situação, porque teve um terremoto. Vamos lá. E chegaram lá e encontraram o carcereiro com os missionários, e aí ouviram o evangelho também. Talvez tenha acontecido isso. Ou pode ser que quando os missionários começaram a pregar o evangelho, ele falou: pera um pouquinho, era só um pouquinho. Eu vou mandar o rapaz que trouxe a luz aqui, eu vou mandar ele lá em casa e chamar a minha família, para que minha família ouça também. Pode ser isso que tenha acontecido. O livro de Atos não fala, mas a família aparece de repente. A família aparece no cenário, do nada. Eles vêm lá, o texto fala, e lhe pregaram a palavra, e a todos os de sua casa. Eles chegaram ali e ouviram o evangelho. Então é interessante, porque nós temos aqui, nós tivemos no começo Lídia sendo convertida e os da sua casa também. Agora é mais uma família. É mais uma família chegando na igreja de Filipos, na igreja Batista Redenção de Filipos, chegando aqui. Um carcereiro, uma mulher, uma vendedora de púrpura, uma senhora de alta posição talvez, e agora um carcereiro, com toda a sua família. E eles ouvem ali a palavra de Deus, e todos da sua casa, e todos juntos ali ouvem, e vejam o que acontece. É interessante agora, porque os versículos que vêm a seguir, o versículo 34, o versículo 33 e 34, mostram evidências da conversão do carcereiro. E é muito interessante observar, porque existem 4 sinaizinhos aqui, que você percebe no texto, que mostram que ele realmente se converteu. Como nós sabemos que ele se converteu? Veja, o texto fala assim: naquela mesma hora da noite, madrugada, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Eles tinham recebido muitas varadas, estavam machucados. E vejam então o que o carcereiro faz. Eles já estão soltos por causa do terremoto. O carcereiro então tenta trazer algum alívio ao sofrimento deles. E ele lava os vergões dos açoites. O que nós temos aqui é o primeiro sinal de que ele creu no evangelho. É muito lindo isso, porque o primeiro sinal de que ele creu no evangelho
foi uma preocupação com o bem-estar dos seus irmãos. Ele viu o estado deles ali. Tinham ficado presos, inclusive, no tronco, com suas costas feridas. Ele então, ouvindo o Evangelho, ao crer no Evangelho, a primeira medida que ele toma é tentar buscar o bem dos seus irmãos. É curioso observar isso. O crente verdadeiro, e isso deve servir como uma espécie de termômetro para nós, o crente verdadeiro, ele não é indiferente ao padecimento dos seus irmãos na fé. Não é indiferente. O crente verdadeiro, aquele que realmente crê em Jesus e foi transformado, um dos sinais de que ele foi transformado é que ele não é insensível ao padecimento dos seus irmãos, daqueles que são crentes também. Ele se preocupa com isso. Ele vem, olha por mim, alguém padecendo. Isso o move. Ele se preocupa, ele ora por aquela pessoa e pensa: será que existe algo que eu possa fazer para aliviar um pouco isso, esse peso? Muitas vezes não há o que fazer. São coisas que estão além do nosso braço, mas muitas vezes há. Então o crente verdadeiro, como esse carcereiro demonstra ser, ele se preocupa. Ele diz: eu acho que eu vou tentar ir até essa casa, vou tentar fazer alguma coisa, ajudar em algum sentido, aliviar um pouquinho esse fardo, porque esse irmão está padecendo, passando por necessidades, e eu não posso deixar isso assim. Eu sou um crente. E como crente que sou, meu coração ele se inclina nessa direção. Eu sou diferente. Não é o problema dele. Não, isso não existe. Sendo transformado pela fé, um dos fatores que muda na minha vida é esse. O meu irmão em Cristo, aquele que crê no Senhor Jesus como eu, que faz parte da família da fé, ele recebe de mim uma atenção especial. Veja 1 João 3,17. Veja o que diz. 1 João 3,17. 1 João é um texto bastante prático, e João diz com muita clareza. Um versículo conhecido, vamos ver rapidinho aqui, do nosso horário também. 1 João 3,17. Veja o que diz. Um exemplo disso. É um exemplo como isso acontece. Claro que isso pode se expressar em outras áreas também. Mas fala assim, 1 João 3,17. Olha, aquele que possui os recursos deste mundo, erguer a seu irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja, o que ele está dizendo aqui? É impossível que um crente de verdade veja o padecimento do seu irmão, podendo fazer alguma coisa, e não faz nada. Isso não é possível. Essa pessoa não conhece o amor de Deus, não nasceu de Deus, não é um crente de verdade. E isso nós vemos aqui nesse texto. Nós vemos o carcereiro com essa evidência. Ele tem se convertido. A primeira coisa, ele começou a cuidar dos missionários, do bem-estar deles, sabendo que eles estavam padecendo bastante, queridos. Eles tinham sido açoitados pelos romanos, com varas. Eles estavam extremamente debilitados. E o carcereiro foi sensível a isso, cuidou deles. E deu um banho neles. Deu um banho neles. Mas depois vem a segunda evidência de salvação deles. Ele deu um banho neles, agora eles deram um banho no carcereiro. Foi uma festa de banho aqui, né? Primeiro, o carcereiro deu um banho neles, mostrando que era salvo. E agora, eles vão dar um banho no carcereiro, para ser um sinal de que ele era um crente mesmo. E foi batizado. O texto fala assim: a seguir, foi ele batizado e todos os seus. Muita gente não se importa com o batismo. Acha que o batismo, por ser algo só simbólico, não tem relevância. Mas no livro de Atos não é assim, não. No livro de Atos, ninguém é salvo porque é batizado. As pessoas são batizadas porque são salvas. É diferente no livro de Atos. Assim como no Novo Testamento todo. Ninguém é salvo porque é batizado. Tem gente que é batizado no livro de Atos e não é salvo. Acontece com Simão, não. Ele é batizado e não é salvo. Então não é o batismo que salva a pessoa. Mas é interessante porque no livro de Atos o batismo é um sinal de que a pessoa é salva. Por quê? Porque o batismo funciona no livro de Atos como um testemunho em que a pessoa diz: olha, eu estou me unindo a essa fé, eu estou me comprometendo com essa doutrina.
Eu estou me comprometendo com esse grupo de discípulos de Jesus. Como eu mostro de modo simbólico, formal, visível, público, que eu sou um discípulo de Jesus? Como eu mostro isso? Eu mostro esse comprometimento de maneira formal por meio desse símbolo, o batismo. O carcereiro disse: eu quero fazer isso. Eu quero esse comprometimento oficial. Eu quero esse comprometimento formal. Eu quero declarar para vocês, para toda a minha família, para quem puder ver. Eu quero declarar que eu estou me identificando com esse grupo de discípulos de Jesus. Eu não sou mais um discípulo dos deuses gregos e romanos. Não. Eu agora sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu quero deixar isso claro. E então há o batismo aqui. É interessante isso, porque nos dias atuais isso não é muito relevante. As pessoas creem em Jesus e não se preocupam em praticar isso, a ordenança de Jesus do batismo. Mas o livro de Atos é importante. É um sinal de que a pessoa realmente creu e quer se comprometer. O texto prossegue. Tem mais evidências de conversão aqui. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Outro sinal de conversão aqui. Sabe qual é o sinal de conversão aqui? A hospitalidade. O mesmo pastor. A hospitalidade. Na Bíblia, a hospitalidade é uma das virtudes mais lindas que o cristão pode demonstrar. Hospitalidade é um dos sinais de que a pessoa foi transformada por Jesus. Abrir a porta da sua casa e receber alguém ali de modo amoroso, de modo generoso, isso é um sinal de que a pessoa nasceu de novo. No primeiro século, foi graças à hospitalidade, como eu disse no começo, que o cristianismo avançou tanto. Porque os missionários chegavam desconhecidos com suas cartas de recomendação, e eram os irmãos hospitaleiros que os recebiam. Eles davam condições então de dormir aquela noite ali na sua casa. Eles davam alimento, eles davam alguma ajuda financeira. Eles prosseguiram as suas viagens missionárias. Nós vemos em Filipos que Lídia, quando se converteu, o que ela fez? Ela levou os missionários para a sua casa, os hospedou ali. É interessante observar isso no Novo Testamento. A hospitalidade é um sinal de conversão. Vejam o que diz Romanos 12. Romanos 12 falando sobre os crentes. Romanos 12, vamos correr para o nosso horário. Não perdoe. Romanos 12. Os crentes de verdade têm esses sinais na sua vida. Você se preocupa com os seus irmãos. Você se preocupa em se identificar claramente com os discípulos de Jesus. Vejam agora Romanos 12, 10 a 13. Fala sobre as virtudes cristãs. Diz assim, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Vejam que lista linda esta daqui. Só os crentes cumprem isso. E entre os itens dessa lista está a hospitalidade. Convide então o pastor para almoçar na sua casa comigo. Não estou brincando. Não seja hospitaleiro. Seja hospitaleiro no trato com seus irmãos. Seja hospitaleiro. Abra a sua porta. Diga aos irmãos: olha, eu quero que você venha me visitar. Quero ter um tempo de comunhão com você. Mas pastor, isso custa caro. Não faz isso. Compra um pão, bolo puro, um cafezinho ali, e tenha ali o seu tempo de hospitalidade com o seu irmão, recebendo em sua casa, nutrindo laços de comunhão intensos, estreitando esses laços, pedindo ao Senhor. Quando você receber alguém na sua casa, peça ao Senhor: Senhor, santifica o nosso tempo aqui. É tão lindo isso, Senhor. Santifica o nosso tempo aqui.
Senhor, estamos recebendo aqui na nossa casa, eu, minha esposa e meus filhos, estamos recebendo o povo santo aqui, a família da fé, o povo que o Senhor escolheu desde a eternidade, o povo que o Senhor buscou, ovelhas perdidas, que o Senhor elevou a condição de herdeiros de um reino. São reis, são rainhas, são príncipes aqui na minha casa, pessoas lavadas pelo seu sangue precioso. Senhor, abençoa o nosso tempo aqui, abençoa, santifica as nossas conversas, que não seja um tempo de maledicência, de falar mal dos irmãos. Não, santifica as nossas conversas. Esteja presente o Senhor também aqui, como um hóspede silencioso, sentado também à nossa mesa, santificando-nos, fazendo-nos crescer no amor, fazendo-nos crescer no conhecimento da verdade. Esteja presente aqui, que uma esfera, que uma atmosfera de santidade permeia a nossa casa aqui durante esse tempo, e que o Senhor se agrade desse período em que praticamos aqui a hospitalidade e receber os nossos irmãos. Faça isso, querido, isso é precioso demais. É um dos sinais de que nascemos de novo. Eu quero estar com os meus irmãos, inclusive na minha casa. Eu quero que a minha casa seja um lugar onde eles se sintam bem. Eu quero que a minha casa seja um lugar que os meus irmãos, quando estão cansados, eles cheguem, eles descansem nos seus pés aqui. Eu quero ser generoso, eu quero ser bondoso, eu quero fazer da minha casa um porto seguro, um lugar de consolação, de acolhimento, em que eles estão felizes e bem, e que saiam daqui renovados pela minha súplica, pela minha oração, pelas minhas conversas, pelo nosso convívio. Nós temos que fazer isso. Nós somos crentes. Nós somos crentes. Isso custa algum dinheiro? Custa. Pouquinho, mas custa. Mas é aí que está também a nossa generosidade mesclada com a nossa hospitalidade. É importante que pratiquemos isso. O carcereiro fez isso. O carcereiro levou os apóstolos para a sua casa e participaram juntos ali de uma linda e rica refeição. E o texto caminha e diz assim: e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Qual é o quarto sinal de que eram crentes? Alegria. Num momento, temos um homem tremendo com a espada na mão, querendo cravar a lâmina no próprio ventre. Num outro momento, temos um homem sentado à mesa com os missionários, feliz, comendo e bebendo com Deus. O que aconteceu? Ele fez um tratamento durante 2 anos, uma terapia. Fez terapia. Tomou uns remédios, tarja preta. Nada disso. Nada disso. Ele simplesmente conheceu a fé. E quando ele conheceu a fé, ele recebeu alguns brindes. E um dos brindes que ele recebeu foi a alegria. Foi tomado de alegria. O texto fala que ele foi tomado de alegria porque eles todos foram tomados de alegria porque eles creram em Deus. Antes eles criam os deuses pagãos. E os deuses pagãos eram escravizadores. Queridos, o homem antigo vivia debaixo de pavão, porque os deuses pagãos eram cruéis e escravizadores. Os deuses pagãos castigavam você até se você se vestisse de um jeito que eles não gostassem. Sabiam disso? Por que os pagãos se enfeitavam tanto? Cheio de brinco, cheio de colar, cheio de pulseira, tudo desenhado. Por quê? Eles queriam agradar os deuses, porque se eles não agradassem os deuses com a sua aparência, com suas roupas, com seus enfeites, esses deuses poderiam abandoná-los para sempre e deixá-los a mercê das maiores desgraças. Então viviam com medo de serem abandonados pelos deuses. Era assim o homem antigo. Viviam apavorados. Quando os irmãos tiverem a oportunidade, adquira um livro chamado A Cidade Antiga, de um escritor francês chamado Fustel de Coulanges. Leiam esse livro, A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Os irmãos vão ver a desgraça e o pavor e o medo em que viviam os homens antigos. Vocês pensam que o homem antigo era livre? Como dizem os esquerdistas, eram livres. O homem primitivo era livre. Meus queridos,
Era uma desgraça ser pagão, uma desgraça. Viviam debaixo do medo, apavorados o tempo todo, com medo de divindades imaginárias. Agora não, eles conhecem um Deus amoroso e perdoador, que estende a sua mão e remove pecados, e prepara para os seus servos uma herança celeste, e os recebe em sua casa. Ele mesmo que incute a hospitalidade no coração dos seus servos. Ele mesmo é um grande anfitrião, que me recebe na sua casa, que unge a minha cabeça com óleo, que faz o meu cálice transbordar. Ele próprio é o anfitrião. E isso, então, essa mudança de visão, eu não creio mais nessas entidades satânicas, diabólicas que me escravizam, não. Agora eu creio nesse Deus, no meu santo anfitrião, no juiz que me perdoou, no juiz que se tornou pai, no juiz que se tornou advogado, me defende, me protege, naquele de quem antes eu estava longe, mas agora eu pertenço à sua família, no grande anfitrião que faz meu cálice transbordar e me acolhe em sua casa. É nesse que eu creio agora. Então meu coração transborda de alegria. Não há espaço para mim para depressão, para angústia, ó vida, ó azar. Não existe isso. Lembra desse desenho? Lip e Hard? Lembra? Os mais jovens não lembram. Os mais jovens cresceram com outros desenhos. Mas quando eu era pequeno eu tinha o desenho do Lip e Hard. E o Hard era uma hiena que não ria. O de uma hiena não ria. Ele vivia andando triste. Ó vida, ó azar. E andando triste, cabisbaixo. Aquela hiena não se converteu. Não era crente. O crente é diferente. É diferente. Ele tem o coração invadido de alegria. Não é uma alegria toda, não fica rindo como bobo, não. A sua alegria é fundamentada numa verdade fundamental, uma verdade básica. Ele é alegre porque ele tem crenças específicas. Não é alegre porque de repente ficou bom, vamos lá risar. Não, não é isso. Ele tem crenças básicas, verdades fundamentais, que ele abraça. E isso tudo gera alegria no seu coração. Que verdades são essas? Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Eu posso perder tudo: casa, família, bens, emprego, tudo. Mas eu tenho um Redentor. Jó, sentado no monte de lixo, dizia: olha, eu perdi minha família, meus bens, minha fama, minha saúde, tudo. Mas eu tenho um Redentor. Eu sei que o meu, isso não perdi, é meu. O meu Redentor está vivo. E nesse monturo eu posso ter esperança, ter o coração repleto de alegria, porque o meu Redentor está vivo. O crente sabe disso, então ele é tomado de alegria. O crente é tomado de alegria porque ele sabe que o Deus em que ele creu não se compara com essas invenções todas, mundanas, diabólicas que a poder fora. Não, é um Deus sábio, amoroso, é um grande anfitrião, é um Deus perdoador que cuida de nós em qualquer circunstância. Nós temos aprendido isso reiteradas vezes nos nossos estudos da palavra de Deus. Temos aprendido isso na história de José. Estamos perplexos com José. Como Deus cuidou dele, mesmo quando parecia que ele não estava cuidando de nada. Mesmo quando parecia que ele não estava cuidando de nada. Mandando ele para a boca dos leões. Deus estava cuidando dele. E nós aprendemos essas coisas. O meu Senhor cuida de mim. O meu Senhor me ama. Jesus morreu pelos meus pecados. Eu tenho uma herança no céu. Eu fui perdoado. Eu fui lavado. Por isso eu sou bem-aventurado. E essa alegria ninguém tira de mim. O crente é assim. Ele tem esse quarto sinal. Ele tem a alegria. O texto então termina dizendo isso. Primeiro já estava grande alegria por terem crido em Deus. E nós temos então aqui a história, o fim da história, de um homem que foi salvo duas vezes. Foi salvo fisicamente e foi salvo espiritualmente. Queridos, Jesus nos salva de todos os meios que você pode imaginar, de todas as formas que você pode imaginar. Jesus nos salva em todos os sentidos que você pode imaginar. Todos. A salvação dele dada a nós é uma salvação completa. Às vezes,
Quando eu volto para casa, eu e a Simone no carro, nós dois agora ficamos velhinhos, estamos sozinhos em casa, a Sofia foi embora, as meninas casaram, então só estamos nós dois, eu e a minha velhinha, ali no carro, sozinhos. Domingo à noite, eu passo às vezes na frente de alguns botecos e eu vejo as pessoas lá dentro. Já viram como são? Aquelas mulheres com aquelas roupas estranhas, pessoas bêbadas lá dentro, alguns dançando. No semáforo, fico olhando, até o senso de ridículo eles perderam. Olha aqui, bebendo, gritando, dançando, falando alto, bobagens, lixo, não presta. Olha para aquilo e fala assim, Simone, até disso Jesus me salvou. Jesus não ficou contente em me salvar do inferno, isso seria demais. Mas até disso ele me salvou. Porque se ele não tivesse me salvado, no sentido mais completo da palavra, sabe o que estaria fazendo agora? Acredite-se que não. Até disso Jesus me salvou. Ele salvou aquele homem completamente. E ele nos salvou completamente também. E você? Jesus te salvou? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esse texto maravilhoso, Senhor. Como a sua palavra é rica. Ó Deus, dá-nos mais dela, alimenta-nos, Senhor, sacia-nos. O Senhor, que é nosso supremo pastor, que nos conduz por pastos verdejantes, por águas tranquilas, continua a nos dar o alimento desses pastos, dessas águas tranquilas. Continua a fazer nosso cálice transbordar, continua a fazer com que a nossa cabeça seja ungida por teu óleo. Ó grande anfitrião, ó grande juiz que se tornou pai, que se tornou advogado, ouve a nossa súplica e continua a nos alimentar, a nos dirigir, a nos consolar. Que essas realidades todas sejam provadas por nós, não fiquem apenas no papel, não fiquem apenas nas palavras, mas que experimentemos, crentes que somos, tudo isso. Ajuda-nos, Senhor. E obrigado por essas coisas preciosas que aprendemos nesta manhã. Suplicamos essas bênçãos, louvamos o seu nome e o fazemos em nome de Jesus. Amém.